irmão. Deixa eu aparecer. Tá certo aí? Oi. Estamos chegando aí? Pasti, Tiago. Pasli, Marcos, Salu, a paz, irmãos, paz, Paz, Val, Cris. Val. Gi, Hoje. paz do Senhor, Pasti, Eu ouvi a música, viu, Tiago? Da hora. Eu ouvi a música. Gostei. Estranhei, é claro, alguns arranjos, mas eu gostei. Boa noite, paz do Senhor. Nice, mana. Pois Tamo é, aí. você viu, Cris? Ele saiu de Pernambuco e já tá aqui em Poá. Ai, ai. Pasli, Eli. Amém. Paz. Val, Deus Val. abençoe. Uma Rosa. Rosinha, Rosa Figueiredo, é assim? Pode falar assim, que eles ouvem tudo lá, Flor. Paz, Kelly. Kelly, ó nós de novo, Kelly. Eu não troquei a camisa, hein? Você viu? Wagner, a paz. Paz do Senhor, Wanda. irmãos. Paz do Senhor, irmã Rosinha. Wanda, como é que tá a Vanessa? Tá bem? Lidiane. Cabralzinho. Paz do Senhor, Deli, Leni. Leni, o Zé já arrumou o banheiro, Leni? Paz, Shirley. Shirley, a paz. É, hoje eu tô aqui. Fazer o quê, né? É minha convidada especial hoje aqui. Paz, Tocão. É, esse quadro aqui é meu, hein? Nem adianta. Ô, Denis, você tá por aí, cara? Paz do Senhor, Denis. Valdeban, Debinha. E as tuas piadas, Denis? Sinto falta das tuas piadinhas. Amém. Paz do Senhor, Marcelo. Pega o violão aí, mano. Olha Asnida, aí! Juscelio, Deus Juscelio, você na parada? Ô, meu irmão, tô com saudade de você, da Clais, dos meninos, viu? Que legal. Paz do Senhor, Bim. Rose, Meire. legal. Eita aí, ó. Tá vendo, ó? Ao vivo é assim. Tem gente que tá querendo conversar comigo nessa hora. Elisete, você por aqui. Um abraço. Deus abençoe. mesmo. Severo, Deus abençoe. Denis, café no copinho. Você não esquece, né? É, cara, é isso aí. Saudade. Jota, tio Eli. Muito bem. Ó, a gente vai cantar um. Paz do Senhor, Claudete. Que 50, Salu, é pouco 50, hein? Natália. Tudo bem, Natália? Beijão. Tia Arlete. Abraço, Mari, Sidney. Fala do Sidney, que você não falou dele. Cadê o Sidney? Deixa eu ver aqui, Sidney. Aqui, ó. Mariana e Sidney. Mariana e Sidney, um abração. Camila, obrigado pela assistência, viu, Camila? Deus abençoe. Ô, Mau Mau, quando nós vamos pescar, Mau Mau? Irmãos, eu vou cantar uma canção.
todo mundo conhece, tem tudo a ver com o mês da família. Paz, Ide. Deus abençoe. A paz. Aqui. Toda família que crê em Deus, no dia a dia vive melhor. Ele aguarda no dia pior. É verdade. Ele cuida dos seus, reconhecendo o seu grande amor. Até nas entrelinhas do nosso viver, mesmo quando existe falha no nosso crer, Ele não se ausenta, é o nosso pastor. Deus é demais pra você, pra mim, pra todos nós. Sua misericórdia é palpável, sim. Se Deus é demais, se Deus é demais, seu grande amor não tem fim. Deus é demais pra você, pra mim, pra todos nós. Sua misericórdia é palpável, sim. Se Deus é demais, o seu grande amor não tem fim. Não tem fim. Amém, amém. Deus é muito bom. Tem cuidado, tem guardado das nossas vidas. Irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu só tenho um avisinho aqui para dar para vocês. Como é o mês da família, né? A gente está orando e pensando em fazer algumas coisas diferentes, né? E eu queria, assim, incentivar vocês a visitarem mais a página da igreja, pelo Face, pelo Instagram. Você que ainda não tem Instagram, seria uma boa hora para você fazer um Instagram lá, entrar e fazer a sua continha lá. Semana que vem vai ter uma live com um convidado diferente, com um pastor convidado, então vai ser pelo Instagram. Então seria muito bom se vocês estivessem, se todos vocês tivessem, né, fizessem parte lá, né, pelo Instagram. O recadinho que eu queria dar para vocês hoje é que vai ter na página da nossa igreja, né, do Brasil para Cristo, o BPC Calmon, o quadro Em Família. Então vai ter várias dicas, então vai aparecer muita coisa legal, né? Vocês vão estar também compartilhando algumas coisas. Então, assim, que vocês entrem, que vocês curtam, que vocês compartilhem. Vamos espalhar coisas boas, vamos espalhar as boas novas da salvação, vamos espalhar esperança, tá bom? Então, só queria deixar esse recadinho para vocês. A partir de amanhã, então, vai ter esse quadro na página da igreja Em Família. Durante esse mês todo, a gente vai tentar postar cada dia uma dica de família para você, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida de vocês e que Deus continue conosco. Ele é bom, Ele é fiel. Amém? Deus abençoe. Agora é com Ele. Valeu, Flor. Muito bem, irmãos. Eu gostaria de orar com vocês, pedindo a bênção de Deus para esse tempo, né, que vamos ter com a palavra de Deus. Eu vou falar a respeito de uma família da Bíblia e nós ouvimos a palavra pelo Cabral na segunda-feira, uma palavra muito boa. Ouvimos ontem o pastor Reginaldo, palavra
muito bacana, muito boa também. Que Deus nos abençoe esta noite. Essa é uma semana que vamos falar sobre famílias fortes, igreja forte, não é? Então, eu quero orar com vocês, depois eu vou entrar no texto, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir a Tua graça, que o Senhor abra as portas dos céus neste momento, Senhor, e derrame sobre cada lar que está nos assistindo agora, Pai querido, graça no sentido de todos entenderem a Tua palavra. Eu quero pedir graça para mim também, Senhor, na explanação da Tua palavra, que este tempo seja um tempo gostoso, interativo, que eu e os meus irmãos e eu, possamos desfrutar da Tua presença enquanto meditamos na Tua palavra. Senhor, peço que o Senhor abençoe todos os casais e todos os filhos e todos os familiares que estão reunidos. Em nome do Senhor Jesus, nos dá esta graça, Senhor, de termos um momento de comunhão em torno da Tua palavra. Conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu só quero pedir um retorninho. Tá tudo bem aí? Som, imagem, tá tudo certo? Só dá um ok aí, por favor. Se tá funcionando tudo, vocês ouviram bem a Cris, não é? Ô Andréia está com a gente hoje aí. Andréia, Júlio, Deus abençoe. O Alex, Viviane, legal. Tá tudo certo? Tá bom, tá vindo uns quadrinhos para mim que eu não tô acostumado não. Aqui. Ok. Paulinho, corintiano fajuto, tudo bem, Paulinho? Suede, parabéns pelo aniversário, viu, Su? Você e o Ney, casal amado. Leandro na parada aí, legal. Deixa eu perguntar para Cris. Cris, tudo certo aí? O pessoal tá enviando aí, som tá bom, imagem? Deu uma parada, né? Tá tudo bem. Acho que tá sim. É que tá diferente aqui a configuração do... Deixa eu ver se eu consigo, acho que Ok. Irmãos, nessa com vocês a história de uma família muito estranha na Bíblia. Trata-se da família de Eli, não é? Essa história está registrada no primeiro livro de Samuel. Samuel, capítulo 1. Não é? Mas nós vamos para o versículo. Vocês sabem que essa história, o Eli, ele era um sacerdote nessa época. E ele tinha 2 filhos. O nome de um, provavelmente mais velho, é Hofni, e o segundo, Finéias. O Eli era o sacerdote chefe, e os seus 2 filhos também eram sacerdotes, encarregados de prepararem os sacrifícios de animais, não é? Onde essa história, ela vem junto com a história de Ana, aquela Ana
que não podia ter filhos, não é? E o Senhor ouviu a oração dela e depois ela engravidou do seu esposo, Eucana, e teve Samuel. E então é uma história meio que conjunta, né, uma ao lado da outra. Então eu queria me ater à família de Eli. Então, só para os irmãos se inteirarem melhor, está registrado em 1 Samuel capítulo 1, a participação de Eli. A primeira participação que a gente vê é que Eli está no lugar de adoração. Não era templo, não era o templo de Salomão, né? Mas ele estava lá e aparece Ana, e Ana está orando ao Senhor, só balbuciando, pronunciando palavras assim, sem som, mas o Eli aparece e acha que ela está bêbada, não é? E ela, no versículo 15, Ana responde para Eli: meu senhor, eu não estou bêbada, nem outra coisa mais forte eu tomei. Eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não penso que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Não é? E aí ele diz para ela: bom, nesse caso, então, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela agradece e volta para casa. Então, Ana começou a se alimentar novamente, porque ela deixou de comer por causa da sua tristeza, porque ela não podia ter filhos. E o seu rosto... A primeira participação... E aí vem o capítulo 2, a partir do versículo 22, que diz assim: Eli já estava muito idoso, mas sabia o que os seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continuam a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Não é? E aí, enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Irmãos, nós temos aqui uma situação bem interessante. O pai sabe que seus filhos estão fazendo coisa errada, estão se prostituindo, como diz aqui, não é? Olha aí, vocês seduzem as moças que servem junto à entrada da tenda do encontro. Não é? Em outra tradução, diz que eles se prostituíam com essas moças. Então, Eli fica sabendo do comentário e vai e dá uma chamada nos filhos. A maneira como ele fala aqui, irmãos, é uma maneira, parece que é suave, é um conselho de um pai que está vendo a coisa errada, né? E uma coisa importante que ele diz assim: se a gente peca contra as pessoas, Deus perdoa. Mas se a gente peca contra Deus, será que Deus vai perdoar? Porque o que eles estavam fazendo era uma coisa grave. Além disso, não é? A leitura continua.
no versículo 7. Certo dia veio a Eli um homem de Deus e lhe transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, eu revelei aos seus antepassados quando eles eram escravos de Faraó no Egito. Eu escolhi seus antepassados dentre todas as tribos para serem meus sacerdotes, para eles oferecerem sacrifícios sobre o meu altar, para queimarem incenso e usarem o colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então, por que você despreza meus sacrifícios e ofertas? Por que honra seus filhos mais do que a mim? Pois você e eles engordaram com as melhores partes das ofertas de meu povo Israel. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel: prometi que membros de sua família da tribo de Levi sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá mais. Honrarei aqueles que me honrarem e desprezarei aqueles que me desprezarem. E está chegando o tempo em que acabarei com a força de sua família e nenhum de seus descendentes chegará à velhice. Você verá a aflição de minha casa e quando eu trouxer o bem sobre Israel, ninguém em sua família chegará à velhice para testemunhar. Sobreviverão os poucos que eu não eliminar do serviço em meu altar, mas seus olhos ficarão cegos e o seu coração se partirá, e seus filhos morrerão pela espada. E para provar que minhas palavras se cumprirão, farei que seus 2 filhos, Hofni e Finéias, morram no mesmo dia. Então levantarei um sacerdote fiel que me servirá e fará tudo o que eu desejo. Estabelecerei a família dele e eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre. Então todos os que restarem de sua família se encurvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento e pedindo: por favor, consiga para nós algum trabalho entre os sacerdotes para termos o que comer. Irmãos, que palavra dura. A Bíblia não fala sobre o nome deste homem, mas ele vem com esta palavra da parte de Deus. A história a gente pode ler depois, vocês podem ler depois, mas é uma história terrível, de uma família privilegiada, uma família sacerdotal, que foi separada lá no tempo de Moisés, não é? E seriam descendentes de Arão, o irmão de Moisés, seriam da tribo de Levi e eles serviriam o altar do Senhor, né? Os levitas, os sacerdotes, o sumo sacerdote também, eles vieram desta tribo. Então está aqui Eli e os seus filhos, descendentes desta família sacerdotal, e Deus fala: eu separei vocês para o meu serviço, e vocês engordaram comendo das ofertas que me pertenciam. Havia uma parte dos animais que os sacerdotes eles poderiam comer, porque eles não tinham terra como as outras tribos. E eles viviam então do serviço. Parte da oferta que traziam ao Senhor, o próprio Senhor permitia que eles comessem, não é? Só que o que estava acontecendo aqui, os filhos de Eli, eles estavam recebendo essas ofertas e na hora de separar o que era do Senhor e o que era deles, da família sacerdotal, eles pegavam a parte do Senhor também. Então, na hora que as famílias iam, não é, para a tenda, enviando ali, levando o seu sacrifício, esses dois, eles faziam coisas terríveis. Eles diziam para os seus meninos, aqueles que trabalhavam ao lado deles, eles recomendavam o seguinte: olha, assim que as famílias trouxerem os animais,
pegue aquela parte. Se a família disser, não, essa parte é do Senhor, você arranca da mão dessas famílias e diz, não, o sacerdote mandou levar essa carne para ele. Então, resumindo, eles estavam se apropriando de uma coisa que não lhes pertencia. E se é do Senhor, então é do Senhor, não é dos sacerdotes. Se a gente pudesse fazer uma aplicação aqui, é a mesma coisa. O que é do Senhor, hoje, é do Senhor. Se a gente se recusa a dar o que pertence ao Senhor, nós estamos negligenciando, não é, uma ordem estrita do Senhor. Isso é perigoso, isso pode estar fazendo com que a nossa vida esteja em perigo diante do Senhor. Não é? Uma ocasião, Jesus, pegando uma moeda, fizeram uma pergunta para ele, de quem é essa cara aqui? Aí, de César, não é? A moeda tinha cara de César. E Jesus, então, disse, dai a César o que é de César. Era uma pergunta sobre impostos, não é? Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Não é? Reivindicando aquilo que pertencia ao próprio Deus. Então, irmãos, maldito é aquele que rouba do Senhor. Maldito é a pessoa que tenta levar uma vida religiosa, não é? Não dando para o Senhor o que é dele, retendo o que é dele, ou usando o que é do Senhor para outros fins, ou pegando para si mesmo aquilo que não lhe pertence. Precisamos tomar muito cuidado. Mas eu quero me ater ao seguinte, esta família, irmãos, se formos pensar numa família comum, né, a estrutura de uma família, a gente vai perceber. Nesta família tinha um pai, certamente uma mãe, num tempo, não é? O texto não vai falar da esposa de Eli, na mãe do Hofni e do Finéias, mas é uma família estruturada nos moldes normais. Pai, mãe e filhos, não é? Esta família é uma família provavelmente organizada. Há uma hierarquia. Há um pai, não é? A mãe, os filhos, devia existir netos também, não é? Ou futuramente haveria netos. Então, é uma casa normal, não é? Uma família normal, nos moldes como ela foi criada por Deus. Está lá, não é? Essa família tem um pai que dá conselhos. Essa família, ela era firmada nos mandamentos do Senhor, porque os sacerdotes, eles sabiam exatamente como os sacerdotes deviam agir, não é? Era uma família que trabalhava, não é? Mas o que a gente percebe aqui, irmãos, Deus se ira com esta família e tem o desejo, Deus deseja matar os filhos de Eli. E o que eu posso aprender aqui, irmãos, não adianta a gente ter uma família estruturada, uma família que come e bebe todo dia, uma família que se veste, uma família que tem uma casa para morar, uma família que tenha a Bíblia, não é? Uma família que tem conselhos, que tem princípios, assim, pelo menos teoricamente. Eu olho para esta família aqui, irmãos, eu vejo uma família normal, uma família comum, uma família até abençoada por Deus durante um tempo, mas de repente essa família começou a agir religiosamente, não é? Então nós podemos exercer um papel dentro da nossa família baseado em princípios, baseado na palavra de Deus, mas podemos ser uma família religiosa, não é?
E parece que Deus não se alegra com uma família religiosa, no sentido que eu quero dizer. Uma família religiosa, nos moldes da família de Eli, irmãos, nos dias de hoje, comprometeria a saúde da igreja. Porque se famílias fortes formam uma igreja forte, por outro lado, famílias religiosas fracas, rasas, formam uma igreja fraca, uma igreja definhada, não é? Seguindo o raciocínio lógico. Então, eu posso dizer o seguinte: há uma diferença grande entre uma família religiosa e uma família que agrada a Deus. Uma família que tem uma estrutura parecida, mas ela é diferente na sua dinâmica. E eu vou dizer aqui: uma família estruturada, uma família forte, é uma família que vai sempre colocar Deus em primeiro lugar. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é um caminho que toda família deve trilhar para que haja equilíbrio, não é? Para que ela possa ter sempre o amparo de Deus, a bênção de Deus, a mão de Deus, o livramento de Deus, não é? Então, há uma diferença nesse sentido. A família de Eli perdeu o temor ao Senhor. Com certeza, começaram a brincar. Tinha princípios? Tinha, mas cadê os princípios na prática? Não adianta ter a Bíblia aberta se a nossa prática não condiz com aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor. Não é? Então, em primeiro lugar, uma família forte, ela teme ao Senhor. Ela não brinca com os princípios de Deus. Ela teme ao Senhor, ela honra o Senhor, ela dá ao Senhor o que pertence ao Senhor. Uma segunda coisa, é forte com respeito. Filhos que não respeitam os pais estão comprometendo a saúde desta família. Vocês podem reparar, meus irmãos, que as famílias hoje, muitas famílias são disfuncionais, tanto por parte dos pais quanto dos filhos. Os filhos não aceitam mais conselhos dos pais, os limites dos pais. Certos pais também não são exemplo para os seus filhos. Como nós ouvimos na segunda-feira e ontem também, os pais precisam conversar com os filhos, precisam sentar e conversar sobre todas as coisas, precisam ensinar os princípios bíblicos, a palavra de Deus. Os pais precisam ser exemplos, não só ensinar, mas ensinar, viver, não é? Ser um exemplo para os filhos. Muitos filhos jogam em rosto, na cara dos pais assim: você quer que eu faça isso, mas você mesmo não faz. Não é? Quantos filhos não têm o prazer, a alegria de irem para os nossos encontros lá no templo, para adorarmos ao Senhor juntos? Quantos pais não têm alegria da companhia dos seus filhos? Pode ser que os pais não estejam exercendo um bom papel em casa, não é? Porque quando os pais amam a Deus, obedecem a Deus, são bons pais, bons educadores, amigos dos filhos, bons orientadores, irmãos, os filhos têm prazer de seguir os seus pais, não é? Então, em segundo lugar, uma família estruturada, uma família que agrada a Deus, é uma família que tem os seus filhos que respeitam os pais. Como o apóstolo Paulo também aconselhou, os pais não devem provocar os seus filhos, não devem deixar os seus filhos irados. Eu posso imaginar, não é? A condição desses pais que fazem com que seus filhos fiquem irados.
Então, além do respeito aos pais, os pais têm que fazer o seu papel direitinho também. Irmãos, uma família estruturada, uma família abençoada, uma família que agrada a Deus, é uma família que exerce bem os seus papéis. O pai exerce bem o seu papel de pai, de trabalhador, não é? A mãe, de trabalhadora, seja dentro de casa ou fora de casa, não é? Mas um dos papéis que eles devem exercer é o tempo com os seus filhos, um tempo de qualidade. Muitos filhos reclamam a ausência do pai, da mãe nem tanto, mas principalmente do pai. Então, quando a mãe exerce o seu papel de mãe, o pai de pai, os filhos de filhos, não é? Acredito que isso ajuda muito no ajuste familiar. As dúvidas podem ser tiradas, a oração ela pode trazer um equilíbrio na saúde familiar também, não é? Essa questão das inquietações quanto às fases dos filhos, não é? Quando os papéis são exercidos responsavelmente, não é só por causa... O filho, por exemplo, né? Por que os filhos devem obedecer aos pais? Não é só porque é pai. É porque é pai e porque isso agrada a Deus também. Não é? Então, uma família que agrada a Deus, certamente os seus membros, eles pensam em Deus. Eu vou obedecer o meu pai, a minha mãe, porque eu quero agradar a Deus. O pai, eu vou ser um bom pai, porque eu quero agradar a Deus como pai. A mãe da mesma forma e assim por diante. Não é? Uma família que agrada a Deus é uma família que respeita os limites dos membros. Isso é tão importante, irmãos. A gente não atravessar, né, os limites do outro. Quando os pais vão tomar uma decisão, isso deve ser de forma concorde, não é? Deve haver um ajuste entre pai e mãe, numa orientação para os filhos. O pai ele não deve ir além, nem a mãe, mas os dois, não é, em acordo, devem traçar os limites para os filhos. Os filhos, eles têm que entender isso também, não é? Que para que haja um relacionamento saudável, para que as coisas fluam de forma bacana dentro do lar, eles devem entender os seus limites e respeitar esses limites. O que não acontecia com a família de Eli. O resultado, irmãos, aqui é drástico. É drástico. Quando a gente vai ler a história aqui, vocês sabem que a família tem a ver com uma guerra que aconteceu com os filisteus. Estava acontecendo esta guerra, muita gente morreu dos israelitas, e aí os soldados, juntamente com alguns sacerdotes, voltaram para Israel para buscar a arca, e pegaram a arca, e essa arca foi levada lá para o campo de batalha. E os israelitas se alegraram, porque a arca estava no meio do exército. E aí até os filisteus disseram: nossa, que alegria é essa? Que gritaria é essa? Nós estamos perdidos. Não é? Porque os israelitas se alegraram com a chegada da arca. Mas aí, não sei se um dos capitães ali, eu sei que um dos filisteus, ele se levanta e diz, né? Um diz assim: nós estamos lascados porque eles agora trouxeram a arca e o Deus deles, que derrotou os egípcios, né, lá nas pragas, tal, está no meio deles e a gente vai perder essa luta.
Aí um se levanta e diz, não, a gente tem que se fortalecer dos filisteus. A gente tem que se unir e nós vamos para cima. E o que acontece, irmãos? Israel perde essa batalha, a arca é roubada, aí um dos israelitas que estava lá no meio da guerra volta e chega para Eli, que está sentado, não é? Eli estava gordo e cego praticamente, e chega para Eli e conta a história. E esse homem diz assim, olha, Eli, os seus 2 filhos morreram na batalha. Quando Eli ouve isso, ele cai da cadeira e quebra o pescoço. E ele está muito gordo, talvez ele tenha caído para trás e quebrou o pescoço. Então, num dia só, irmãos, morre Hofni, Finéias, Eli e a esposa de um deles, eu acho que de Hofni, grávida, ao ouvir a notícia que o seu marido morreu na batalha, ela entra em trabalho de parto, gritando de dor, e ela acaba morrendo no parto. E nasce uma criança. E colocam um nome nessa criança de Icabode, que significa a glória do Senhor se foi. Acabou. Fim do mundo para os israelitas. Então, irmãos, eu quero terminar dizendo o seguinte: nós temos todas as oportunidades que Deus nos dá de sermos famílias que agradam ao Senhor. Longe de nós sermos uma família de religiosos. Parecemos uma família que agrada a Deus, mas dentro de casa as coisas não funcionam. Não foi para isso que Deus nos chamou. Que a minha família, que a tua família seja fortalecida no Senhor, para que a gente componha, irmãos, um rebanho forte. Uma igreja forte começa em casa. Por isso que esse mês nós estamos com este lema: famílias fortes, igreja forte. Longe de nós um exemplo da família de Eli. Eu acredito que Deus deixou essa história para a gente aprender com ela. Que os nossos pais, que eu como pai, que você como pai, a gente exerça um papel marcante na vida dos nossos filhos, como pais, como maridos, que sejamos maridos parecidos com Jesus, que amemos nossa esposa como Jesus amou a igreja. Claro que num nível, né, irmãos, é impossível amarmos a nossa esposa como Cristo ama a igreja, mas que nos aproximemos desse padrão. Que os filhos busquem ser filhos que respeitem seus pais, que amem a Deus. Não basta, irmãos, termos o conhecimento bíblico, é preciso colocá-los na nossa prática diária, porque senão vamos ser famílias religiosas, que no final das contas não servem para o propósito de Deus. Deus tem um compromisso sério com famílias que querem agradar. Cuidemos da nossa vida pessoal, da nossa vida como casal, da nossa vida como pais e como filhos. Que agrademos a Deus, que sejamos famílias fortes, fortalecidas em Deus, para sermos uma igreja lá em Calmon, Viana, ou uma igreja em todo o tempo, não é? Uma igreja forte, para a honra e glória do nosso Deus. Amém, irmãos?
Um abraço ao Valdemar que está com a gente aqui, a Vilma, tanta gente assistindo aqui, né? Muito obrigado pela audiência, irmãos. Eu quero terminar orando, não é? Com vocês. Uma autoanálise. Não tenhamos medo de reconhecer as nossas falhas. Que a gente se coloque diante de Deus dizendo: Senhor, eu não tenho conseguido ser assim, fazer isso. Né? Quantos pais passam tempos e tempos longe de seus filhos, dentro de casa, distantes dos filhos, né? Às vezes marido e esposa têm um atrito e ficam distantes, não é? Eu sei que isso é uma coisa que não é legal. Que Deus nos dê a graça. Ore ao Senhor nesta hora e confesse a sua dificuldade, se você tem, e peça para que Deus esteja entrando com providência. Eu sei que nesse tempo de pandemia a gente está mais junto, os sentimentos podem acontecer, porque mudou tudo, né? Mudou o clima, mas quem sabe é nesse tempo que Deus quer nos reestruturar. Não é isso, irmãos? Vamos orar? Em nome de Jesus, eu sei que Deus ouve as nossas orações. Nesta oração, além de orarmos pela família, quero pedir que oremos pelos profissionais, mais uma vez, que estão batalhando no fronte, não é? Orar também, irmãos, em favor do nosso governo federal, governo estadual e o municipal. Irmãos, só esse... Não é possível que não haja um acordo entre eles. Vidas estão sendo ceifadas, não é? Esse jogo político, que Deus interfira de alguma maneira nessa guerra particular, não é? Política. Então, mesmo o nosso presidente está perdendo a oportunidade, talvez, de um maior diálogo. O nosso governador também, intransigente. O nosso prefeito fazendo coisas que, assim, colocam em dúvida, né, um planejamento, inaugurando lojas com gente dentro da loja, fora da loja. Irmãos, que Deus tenha misericórdia e que entre com providência. Não é? Vamos orar? Acho que é melhor orar do que comentar, não é? Vamos orar? Senhor Deus, neste momento eu quero pedir que o Senhor continue trabalhando conosco, na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha filha, na vida dos nossos filhos, na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, na administração do nosso lar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos dê sabedoria para sermos quem devemos ser em Cristo Jesus. Que os teus padrões não sejam apenas informações, que o conhecimento que nós temos da tua palavra, Senhor, seja colocado em prática todos os dias da nossa vida, na nossa vida particular e na nossa vida familiar, nossa vida social. Senhor, eu peço por aqueles que estão atravessando uma dificuldade relacional. Pai, em nome de Jesus, entra com providência, Senhor. Entra com providência desta família, deste casal, destes pais, destes filhos. Nós não queremos ter uma família, Senhor, ou ser uma família como a família de Eli. Nós não queremos receber na nossa porta um homem como este homem que apareceu para Eli,
trazendo uma palavra dura de exortação, ou mesmo uma palavra de morte, de maldição. Nós queremos, Senhor, ter a Tua aprovação. Que ninguém apareça, Senhor, na nossa porta dizendo, olha, Deus manda falar que está tudo errado e que vocês não serão mais abençoados. Deus está por aqui com vocês. Pelo contrário, Senhor, que nós tenhamos o Teu sorriso, a Tua aprovação, que sejamos uma família abençoada. Por favor, Senhor, que este mês, que esta situação, este recolhimento, Senhor, ele seja para meditarmos e buscarmos ajuda no Senhor, para que certas dificuldades sejam sanadas. Além disso, Senhor, quero pedir também pelos profissionais de saúde. Nós temos, Senhor, enfermeiros, irmãos nossos que estão lá, médicos, ajudantes, profissionais que estão trabalhando em hospitais, correndo risco, Senhor querido, um grande risco, Senhor, de serem infectados. Guarda esses irmãos, ó Deus, que a Tua poderosa mão esteja protegendo, que os Teus anjos, segundo o Teu querer, o Teu comando, as Tuas ordens, ó Deus, eles estejam sendo para o socorro desses amados. Em nome de Jesus, ó Deus, abençoa o psique, as emoções desses amados que têm enfrentado mortes diárias, ó Deus. Em nome de Jesus, dá sabedoria aos médicos, Senhor, aos diretores, aqueles que têm o poder de decidir, em nome de Jesus. Pai, e termino orando pelos nossos governantes. Senhor, que eles cheguem a um acordo de cooperação mútua. Pai, em nome de Jesus, se há um trabalho do inferno, Senhor querido, contra os nossos governantes, tentando dividir, Senhor querido, o federal do estadual, do municipal. Pai querido, só o Senhor que conhece os corações pode fazer alguma coisa. Nós esperamos em Ti, Senhor. Tem misericórdia, não só do nosso Brasil, mas do nosso planeta, Senhor. Aqueles países que estão enfrentando e não têm condição, Senhor, não tem estrutura. Tem misericórdia, Senhor. E que esta pandemia, Senhor, ela termine, Senhor, no tempo determinado pelo Senhor. Nós aguardamos, segundo o Teu querer, novos dias. Aguardamos, ó Deus, novos tempos. Aguardamos, Senhor querido, novas mudanças. Senhor querido, para a glória do Senhor. Guarda a Tua igreja, guarda os meus irmãos, em nome de Jesus. É o que eu te peço e já te agradeço. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos e até amanhã. Amanhã estará mais um irmão compartilhando conosco. É um irmão que vocês amam, que eu sei que sempre quando fala nos traz uma palavra muito gostosa da parte de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Sim, só lembrando que no domingo, irmãos, nós estaremos ceando. Compre o seu suco, o seu pãozinho, e porque a gente vai cear junto. Inclusive, Santa Teresinha vai estar com a gente também. Tá ok? Deus abençoe a todos e até a próxima.